Graças e paz, irmãos. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de primeiro Crônicas. Livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. Estava nessa correria com essas caixas de som, vou ter que dar abrir essas caixas, ver o que é o problema e dar uma consertada aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. Todo mundo achou aí? Amém. Tranquilo? Amém. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai. E nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer ao seu nome, porque somente o Senhor é Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos e te agradecemos, porque foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Nós te louvamos, Senhor, por fazer parte desse rebanho que o Senhor comprou com o teu precioso sangue. Nós queremos essa noite te louvar, queremos, Paizinho querido, te agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu quero pedir que o Senhor venha manifestar a sua presença nessa noite no nosso meio, porque nós cremos que o Senhor está aqui. A tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor, tu se faz presente. E nós cremos nessa verdade e confiados nessa verdade, Paizinho querido, nós sabemos que o Senhor está aqui. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo, Senhor, por meio da tua santa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos. Cânticos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, poder e o domínio em suas mãos,
O Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, queridos. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, e esse amor tão grande, eleva-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és Deus, e apesar dessa glória, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és Deus, e esse amor tão grande, e esse amor tão grande, a ti. Tu és tremendo. Aleluia. O Senhor possa ser louvado, querido, engrandecido, né? Adorado por nós nessa noite, nesse lugar. Agora eu lembrei, irmão Marcos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, pois tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, pois tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero
oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, pois tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, pois tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência quero ser. Eu não posso me calar, pois tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência quero ser. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e nós te bendizemos por esse tempo, Pai, de louvor. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a nossa vida. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que aquilo que a gente tem cantado possa ser verdade no nosso coração. Que nós possamos sermos adoradores por excelência. Que nós possamos, Paizinho querido, realmente termos o Senhor como prioridade da nossa vida. Que aquilo que nós cantamos nessa noite, que o Senhor é soberano, que o Senhor... Eu amo tanto esse louvor, Senhor, que apesar dessa glória que tem, o Senhor se importa conosco. Tu és o Deus que se importa, Pai, com a nossa vida. Tu és o Deus que tem cuidado do seu povo. E nós te louvamos também porque nós cantamos nessa noite que o Senhor acampa-se ao nosso redor. Como em volta de Jerusalém estão os montes, o Senhor está ao nosso redor para nos livrar, para nos guardar. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Pai, fala conosco por meio da sua palavra. Eu peço pela vida da Edileuza, que vai estar também ali com as crianças. Que o Senhor coloque, Senhor, a tua palavra no coraçãozinho deles também, no nome de Jesus. Amém. Hoje o Micaías não vai cobrar, né, irmão? Você não vai orar por nós, não, né? Queridos, vou preparar aqui os efeitos especiais, vamos ficar com mais espaço. Não sei se é porque eu estou mais gordo, irmão. O negócio tá ruim, estou aqui prensado. Não vou. Acho que é o lugar que está apertando, ou sou eu que estou enlarguecendo. Eu não sei o que é o negócio, mas tem que dar um jeito disso aí, né, irmão? Vamos abrir a nossa Bíblia, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro das Crônicas, mais uma vez, o capítulo de número 4, a partir do versículo 9. Diz assim, irmãos, a poderosa palavra de Deus: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoasses, que me abençoes e me alargues a fronteira, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Essa noite eu quero trazer essa palavra para nós, queridos. A gente tem falado muito sobre oração, e mais do que falar sobre oração, a gente tem que orar, viu, irmão? Não é só falar sobre oração, é orar. É estarmos diante do Senhor em oração. E esse texto é um texto interessante porque você vai encontrar no meio da genealogia, né? Você está lá, fulano, filho de não sei de quem, não sei quem, filho de não sei de mais quem. Aí você vai chegar aqui
E no versículo 9, o texto já começa falando, não vai nem dizer quem gerou Jabes, já começa dizendo assim, ó, já traz uma informação. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Antes de dizer qualquer coisa sobre ele, o texto diz, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E qual foi o motivo disso? Qual a razão disso? A gente vai ver no decorrer do texto. Sua mãe, olha só, aí vai falar da história dele, lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O nome Jabes, irmãos, né? A gente sabe que o povo judeu tinha o costume de colocar o nome dos filhos conforme o nascimento, conforme uma bênção que queria dar sobre ele. E essa mulher coloca o nome dele de Jabes porque ela teve ele com dores. Então não precisa a gente pensar muito para saber que o nome Jabes significava dor. A pessoa, você tem o nome do filho, todo de dor, né? Porque pra gente isso aqui é normal, é tranquilo. Tem gente que não sabe o significado do nome. Mas no meio do povo judeu, o cara sabia o significado do nome, porque isso era uma coisa muito importante para eles. Então o Jabes passava a dizer, Jabes, dor. Toda a vida que a mãe dele chamava ele, lembrava, esse menino me fez ter muita dor. Porque eu tive ele e senti dores demais ao dar à luz. Não foi fácil trazer esse cara para o mundo. O Jabes, quando a mãe dele olhava para ele, eu chamava Jabes, ela lembrava, dor. Terrível, né, irmão? Isso não é muito legal. E diz que ela colocou o nome Jabes porque com dores o deu à luz. Mas o versículo 10 é o texto que eu quero trabalhar com os irmãos, e a gente vai falar de alguns outros exemplos, mas é o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu quero meditar com os irmãos. É que tem algo, irmãos, aqui no meio dessa história, dessa pequena história, que faz toda a diferença. Eu sempre costumo dizer que a gente não precisa fazer grandes coisas ou muita coisa para Deus. A gente tem que fazer alguma coisa que marque. E isso se aplica à vida. A gente não precisa fazer muita coisa na vida. A gente precisa fazer algo que marque, que fique marcado, para que as pessoas se lembrem. A gente tem que deixar um legado. E às vezes eu não preciso fazer grandes coisas. Porque tem gente que quer fazer tudo, acaba no final das contas ninguém se lembrando dele, porque o cara, de tudo ele fazia alguma coisa. Lembrei agora de um irmão lá no Ceará, muito meu amigo, que o cara começou fazendo programa, apresentando programa no rádio. Aí depois ele começou a mexer com mesa de som. Daqui a pouco ele começou a fazer reportagem. Daqui a mais um pouco ele estava narrando jogo. E esse cara estava fazendo tudo. E um dia o nosso pastor chegou para ele e disse, filho, o que você gosta disso aí de fazer mesmo? O que você faz bem feito disso aí? Não sei. Pois veja alguma coisa aí, no meio disso tudo, escolha uma para fazer. Porque quem faz tudo, no final das contas, acaba não fazendo nada. Ninguém vai lembrar de você como nada. Ele era o quê? Narrador? Ele era fotógrafo? Ele era repórter? Ele era operador de áudio? Ele era apresentador de rádio? E ele tomou aquela palavra e ele disse, eu vou ser repórter. Hoje o cara é repórter. Porque ele focou numa coisa só, porque você faz tudo, no final das contas, quem? Eu tenho que fazer alguma coisa, pode ser pouca, mas que marque. E não é sobre esse tema que eu quero falar, então não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas a história de Jabes, ela muda por uma coisa que não é coisa grandiosa. É grandiosa, porém, aos olhos humanos, irmãos, não é algo assim tão importante. O texto diz, vou voltar para o 9, que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Mas no meio dessa história que parecia ou era triste, porque o nome desse rapaz significava dor, a mãe olhava e dizia, poxa vida, mas o nome que essa mãe escolheu para esse cara, né? A dor foi grande, viu, irmão Marcos? Porque a mulher, tipo assim, foi uma dor tão grande que ela disse assim, eu não vou esquecer. Mas eu acho também que essa mulher não era normal não, porque você querer lembrar de dor. Ou ela não era normal, a dor foi grande mesmo, que ela disse, só posso botar o nome desse cara de dor. Só que no meio da história desse homem, no versículo 10, diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel. Esse cara, ele fez uma oração.
A sua vida foi marcada por isso. O cara que fez a mãe sentir dor quando gerou ele. Ei, Jabes, era como se... Ei, dor, vem aqui, né? Mas aquele homem, mesmo com o nome que tinha, a Bíblia diz que ele decide fazer algo. A Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor. O que eu quero pregar nessa noite, querido, é que a oração, ela pode mudar o meu e o seu destino. A oração pode mudar destinos. A oração pode mudar e transformar trajetórias. A oração pode mudar história. A história desse homem foi mudada porque ele resolveu, no meio de tudo, invocar o nome do... Ele invocou o nome do Senhor. E não foi qualquer Senhor. O texto diz que ele invocou o Deus de Israel. Ele não invocou qualquer Deus. Ele não invocou Baal, Moloque. Ele não foi buscar alguma divindade, algum ídolo, não. Ele invocou o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Porque tem muita gente fazendo muita oração, mas a oração não resulta em nada. Porque tem muita gente boa, muita gente religiosa que cumpre os preceitos, faz tudo que a religião manda, aos olhos das pessoas e de si mesmo, alguém muito bom, mas por que não acontece nada? Porque você está tendo fidelidade, orando, buscando, mas não o Deus de Israel, não o Deus da Bíblia, não o Deus verdadeiro. Porque tem muita gente boa, irmãos, mais fervoroso do que a gente. O problema, até demonstra ter mais fé do que a gente, mas está colocando a fé, as orações, a esperança e a expectativa em alguém que nada pode fazer por ele. Jabes, aqui nesse texto, a Bíblia diz que ele faz uma oração. E olha só qual foi a oração do homem. Tomara que me abençoes. Esse homem pede a bênção de Deus. Amém, irmãos? Ele pediu a bênção de Deus. Senhor, tomara. Tipo assim, quem dera que o Senhor me abençoasse. Tomara, Senhor, me abençoa. Me abençoa. Por onde eu passo, eu sou lembrado por dor, eu sou lembrado por sofrimento. Mas, Senhor, me abençoa. Esse homem, ele não se conformou, irmãos, com aquilo que a história dele apontava para ele ser. Tinha tudo para ele terminar a vida sendo simplesmente um homem da dor, da tristeza. Mas aquele homem, a Bíblia diz que ele invoca o Deus de Israel e diz: tomara que o Senhor me abençoe. Eu não sei como tem sido a minha e a sua história. Se tem sido de fracasso, se tem sido de dores, se tem sido de derrota. De repente a gente começa as coisas e diz: meu Deus, por que eu começo as coisas e nunca termina? Por que as coisas não dão certo para mim? Quero dizer para você nessa noite, a tua oração pode mudar o teu destino e a tua história. Jabes diz assim: Senhor, me abençoa. Tomara que o Senhor me abençoe. Que nós possamos orar, irmãos, pedindo sobre a nossa vida a bênção de Deus. Tomara que me abençoes. Aí o homem, irmãos, quando ele entende que Deus pode abençoar, aí ele já passa para outro nível. E me alargues as fronteiras. Sabe o que é que Jabes está dizendo? Senhor, eu não quero ficar só aqui não, eu quero chegar longe. Eu quero que o Senhor me abençoe e eu quero chegar longe. Eu não quero ficar só aqui no meio dos meus irmãos. Eu não quero que essa bênção que tu me dê fique só aqui estendida à minha família, à minha casa, à minha tribo. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe e que o Senhor alargue a minha fronteira. Eu quero ir mais longe, eu quero ir além. Porque, irmãos, muitos de nós temos uma visão limitada de aqui está tudo bom, aqui está tudo legal. Glória a Deus. Só que eu entendo que Deus, ele sempre quer mais para nós. Deus, ele quer sempre mais para mim e para você. O problema é a nossa mentalidade. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Irmão, toda vida que eu penso isso, mente de Cristo. Cristo pensa em quê? Em quem? Cristo pensa no mundo. Ele morreu para salvar o mundo. Você pega tudo que você vê Deus e Cristo, é coisa grande. É pensando no mundo, é pensando no bem de todos. Não é coisinha. E Jabes, ele disse: Senhor, me abençoa aí, que o Senhor possa estar alargando as fronteiras. Eu quero chegar longe, Senhor. Eu quero ir para além do que eu
pensei, eu quero ir para além do que as pessoas dizem que eu vou. Amém. Eu quero chegar mais longe. Que seja, isso que eu acho lindo, que seja comigo a tua mão. Gente, eu vou tentar resumir esse ponto aqui. Porque quando eu estava lendo esse texto, toda vida que eu leio esse texto, que seja comigo a tua mão, eu não sei se vocês já prestaram atenção, quando eu vou para a casa dos irmãos, que eu oro na casa dos irmãos, quando eu vou sair ou quando eu vou chegar, eu sempre digo, Senhor, seja sobre essa casa, sobre nós a tua, porque eu entendo que a mão de Deus sobre nós é a garantia, é a certeza da vitória e do sucesso. Por quê? Porque quando nós olhamos a vida de José, a Bíblia diz que José foi vendido como escravo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que lá na casa de Potifar ele se tornou senhor daquela casa. Só que o detalhe que a gente esquece é que toda vida que vai falar, e José se tornou senhor daquela casa porque a mão do Senhor estava sobre ele. José vai para a prisão. E lá na prisão ele se torna o chefe da prisão. Aí o texto vai dizer, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Eu não sei, mas eu imagino que Jabes, irmãos, conhecia a história de José. Ele disse, Senhor, seja sobre mim a tua. Porque se a mão do Senhor estiver sobre nós, irmãos, nós seremos abençoados. Porque a sua mão está sobre nós para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Estamos sobre a sombra dele. E ele faz essa oração, seja comigo a sua mão. Porque mão também, no texto bíblico, fala de ajuda. Senhor, me ajuda. Jabes entende que sem a mão de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a bênção de Deus, ele não poderia prosperar e caminhar. A vida dele só poderia mudar se a mão de Deus estivesse sobre ele. Alarga as minhas fronteiras. O texto diz que quando ele vai se tornar governador do Egito, aí a Bíblia já não diz que a mão do Senhor estava sobre ele. É Faraó que testemunha. A gente vai achar algum homem mais sábio do que esse, cujo Espírito de Deus habita nele. Esse homem tem o Espírito de Deus na vida dele. A mão de Deus está sobre esse homem. O segredo da prosperidade de José não foi a sua inteligência. O segredo da bênção na vida de José foi o fato da mão do Senhor estar sobre ele. Nós estamos aqui nessa noite porque a mão do Senhor está sobre nós. Seu cuidado, seus livramentos, sua bondade, sua graça sendo manifesta a nós. Estamos aqui por causa que a mão do Senhor tem sido sobre nós. E ele ora, Jabes diz, que seja comigo a tua mão. Que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão me ajude. E me preserves do mal. Ele disse, Senhor, me preserva do mal. Ele não está dizendo que o mal vai vir para a vida dele, não. Mas quando o mal vier, me preserva, me guarda. Eu acho lindo, irmãos, a oração de Jesus. Eu não vou nem esticar isso aqui. Eu já preguei esse texto, né? A oração sacerdotal de Jesus. Lá em João 17. Quando Jesus vai dizer assim, eu não os peço que os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. É isso que Jabes está dizendo, Senhor, preserva do mal, me guarda do mal, ele vai vir, mas quando o mal vier, me guarda, me preserva. Porque o mal vai chegar na nossa vida, irmãos, os dias maus virão, mas nós temos garantido pela palavra de Deus que no dia mau o Senhor vai estar conosco. A mão dele vai estar conosco, ele vai nos preservar. É por isso que Davi ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jabes ele diz, seja sobre mim a tua mão, seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Senhor, me livra da aflição, me livra do aperto, me livra. Irmãos, a aflição, o aperto é coisa que acontece a todos os homens. Toda vida que eu leio esse texto, eu digo, meu Deus, eu fico impressionado com esse texto, porque no final diz assim, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aí eu me perguntava, será que Jabes realmente não passou por aflição? Será que ele não passou por aperto na vida? Porque o texto diz que o Senhor ouviu a oração dele.
Eu entendo, irmãos, que todo ser humano passa aflição e aperto. Então como é que eu não entendo esse texto? Por que você não ouviu Jabes? Porque a aflição até chegou. O aperto até chegou. Mas o coração de Jabes estava firme naquilo que ele clamou e pediu ao Senhor. Amém. E a vida nossa, a vida do cristão, a vida de quem anda com Deus, irmãos, nós somos desafiados a viver por fé. Porque nós não vivemos do que vemos, nós vivemos pela fé. Está tudo errado, a gente está apertado, mas eu estou preocupado com o aperto não, porque eu sei, irmão, que no meio disso tudo aqui, a mão de Deus está sobre mim. E até o aperto, até a tribulação, até o mal, nós temos um Deus que vem sobre a nossa vida e transforma o mal em bem. Ele transforma a maldição em bênção. Amém. A mão de Deus estava sobre José, mas não impediu de José sofrer. As aflições da vida ele teve. E a gente sabe que quando ele se encontra com os irmãos dele estão apreensivos, com medo, pensando que José ia vingar-se deles. E o que é que José disse para eles? Meus irmãos, tudo isso que aconteceu foi para você não fez tudo isso para que agora eu livrasse vocês da fome. Isso aqui foi o propósito de Deus, isso aqui foi a mão de Deus, isso aqui foi a mão do Senhor. Tenha medo não vou me vingar de vocês não. O Senhor me trouxe aqui para esse momento, para esse tempo. Isso é lindo, querido. Porque ele tinha consciência de que a mão de Deus estava sobre ele e as aflições que ele sofreu foi para levar ele onde ele estava. As aflições do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. E eu falei que eu ia falar sobre a oração que muda destino. Jabes, ele teve a sua vida mudada por causa de uma oração. O cara tinha tudo para dar errado. Jabes, mas ele disse, eu vou clamar ao Senhor. Nós temos um Deus, irmãos, que a Bíblia diz que ele é poderoso. Ele tem poder para mudar o tempo e a estação. Ele é Deus. Amém. Então quem define a nossa vida, o nosso caminho, não são as pessoas. Quem define o nosso caminho não é o lugar que eu nasci, não é o que as pessoas dizem sobre mim. O que define é a minha vida com Deus. O que define é aquilo que eu estabeleço com o Senhor. E eu estabeleço com Ele em oração. Porque eu acho interessante, porque no final diz assim, Deus lhe concedeu o que ele tinha. O Jabes era melhor do que nós, irmão. Não. Por que ele recebeu? Porque ele pediu. Ele pediu, irmão. Pedi e dá-se-vos-á. Ah, mas eu não tenho nada, Deus não faz nada por mim. Eu não recebo nada. Aí eu te pergunto, tu pede? Você pede? Ah, pastor, porque eu só agradeço. Então pronto, eu agradeço. Se você não pedir, você... Lógico que Deus é bom, Ele vai te dar. Mas a Bíblia diz que eu tenho que pedir. Pedir e dar-se. Pois é. Não é proibido você pedir, irmãos. Porque quem pede... Mas se eu não peço, eu não recebo, né, irmão? Irmão Joaquim está lá um bocado de vara de pescar, né, irmão Joaquim? Aí suponhamos que eu quebro as minhas duas que eu tenho aqui. Aí eu chego lá, um bocado de vara. Rapaz, será que o irmão Joaquim me dá uma vara dessa? Eu só vou saber se eu pedir, né, irmão? Tá lá. As bênçãos de Deus estão aí, irmãos. Eu só sei se ele vai me dar ou não se eu pedir. E a Escritura diz que se eu pedir, ele me dá. Pedir e dá-se-vos-á. Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, né? Pedis não recebeis porque pedir mal. Quando é que eu peço mal? Tiago vai dizer, quando eu peço para o meu próprio deleite, quando eu peço as coisas porque é um desejo meu, né? Para o meu orgulho, para a minha vanglória. Mas quando eu peço as coisas segundo a vontade de Deus, Jesus disse, quando eu peço segundo a vontade de Deus, me será dado. Amém. E Jabes, irmãos, ele faz essa oração e o resultado está lá no versículo 9. Ele foi mais ilustre do que os seus. O cara tinha tudo para dar errado. Mas ele fez a oração e através dessa oração ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Porque o Senhor alargou a sua fronteira. O Senhor o abençoou, colocou a mão sobre ele, preservou ele do mal. E na aflição o Senhor também guardou a vida desse homem. E quando eu olho para a Escritura, tem vários exemplos, eu quero dar só 2 para vocês hoje aqui. Quando a gente olha para a história do rei Ezequias, a gente conhece bem a história do rei Ezequias.
E nós vamos ver a oração mudando o destino daquele homem. Irmãos, eu acho que é a oração mais rápida assim na Bíblia que a gente vê Deus responder. Se a gente... oração. Que eu entendo que quando Pedro disse, Senhor, me salva, ali foi oração também, né, irmão? Mas a oração que alguém foi orar, eu acredito que a oração mais rápida que Deus responde na Bíblia é a oração de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias está no seu palácio e Deus chega para Isaías, vai lá e diz para Ezequias que ele conserte a casa dele, que ele arrume a casa dele, porque ele vai morrer. Isaías chega lá e diz, ei, Ezequias, o Senhor manda dizer para você que você arrume a sua casa aí, ajeite tudo, porque o Senhor vai levar você. A Bíblia diz que Isaías sai. Os profetas eram abençoados, né, irmão? Porque os caras profetizavam embora, não dava nem moral, né? Profetizou, falou. E vai embora. E o texto diz, irmãos, que quando Isaías sai, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede. A história de Ezequias está lá em 2 Crônicas 30 ao 33 ali. E a Bíblia diz que ele coloca o rosto na parede e ele diz, Senhor, eu andei na tua presença, eu andei na sua presença, eu te servi, eu andei na sua presença, eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Vou pregar qualquer dia sobre esse texto, viu? Porque olha só o que foi que Ezequias disse, eu andei, ele não disse eu ando, eu ando. Não foi eu ando, foi eu andei, foi não. Ele disse, eu andei na sua presença, eu fiz o que o Senhor me pediu, eu fui fiel ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Isaías não deu tempo nem sair do palácio, a oração mais rápida a ser respondida. Ele volta e diz, ei, Ezequias, opa, Deus mandou dizer para você que ele vai acrescentar para você 15 anos. A oração mudou o destino de Ezequias. Havia um decreto de morte sobre a vida de Ezequias, mas ele orou e o Senhor deu a ele mais 15 anos. A oração tem o poder de mudar o nosso destino, de mudar a nossa história. A oração, irmãos, ela é poderosa, porque quando nós oramos, nós não estamos falando com qualquer Deus, estamos falando com Deus vivo, que promete da sua palavra que quando eu orar, ele vai me ouvir. Eu não vou ser irresponsável aqui, né, irmãos, até porque nós somos bíblicos, de dizer que toda vida que você orar, aí Deus vai fazer o que você quer, não. Mas toda vida que você orar, Deus vai te responder. A oração não fica sem resposta. E as 3 respostas de Deus para a oração, acho que eu já falei isso aqui, não vou esticar. É sim, não e espere. Tem coisa que ele vai dizer, que ele disse para Ezequias, eu vou acrescentar mais 15 anos sim, aí resolve aqui mesmo ligeirinho. Tem coisa que Deus vai dizer, não. E tem coisa que ele vai dizer, espere. Eu vou fazer, mas não agora. O problema, sabe o que é, irmãos? É porque a gente vive numa geração mimada. E a coisa mais difícil para o ser humano, depois da queda, esse orgulho que a gente tem, esse egoísmo, é a gente ouvir não. Porque ninguém quer ouvir não. E a gente aprendeu no mundo que os nãos podem ser mudados pela manipulação, né? Eu digo isso na minha casa, irmão. O pai dizia não, aí eu ia lá, dava um cheiro naquela carequinha que ele pensa no meio da cabeça. Aí começava a conversar, dava um abraço. Aí o pai olhava e disse, vai. É a manipulação. Não, aí a gente acostumou. Alguém diz, rapaz, o Marco disse não, mas eu vou começar a ser mais legal com ele e tudo, aí depois eu vou pedir de novo, né? Aí vai que... Né? E a gente tem esse costume. A gente tem esse costume porque às vezes dá certo, né, irmão Marcos? Às vezes dá certo. Aí a gente pensa que com Deus é assim, só que Deus é imutável. Se ele disser não, é não. Eu fico impressionado com certos crentes, irmão. Ah, porque Deus... Eu fico besta. Eu vou logo dizer a verdade, que eu sou verdadeiro mesmo. Irmão, como é que o cara disse pra mim que Deus falou algo hoje pra ele? Aí depois de uma semana, o cara vem dizer que Deus falou outra coisa diferente do que ele disse pra ele. Não, na semana passada ele disse sim, mas agora ele disse não. Peraí ainda. Deus tá com esquizofrenia agora, irmão? Porque uma hora ele diz não, outra hora ele diz sim. Que Deus é esse que vive mudando de humor?
A Bíblia diz que Deus não muda. Quando Ele fala, a sua palavra se cumpre, acontece. Se Ele disser não é, não. Você não é melhor do que Moisés? Moisés foi o homem que a Bíblia diz que Deus falou com ele face a face. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, assim de uma forma tremenda. Deus disse para ele, você não vai entrar na terra. Você só vai ver, mas não vai entrar. Tu acha que Moisés não orou dizendo, Deus? Libera aí, Deus. Ele entrou? Porque Deus disse não. Tem um povo que diz, não, naquele tempo Deus disse não, mas agora Deus disse sim. Eu digo, vixe, peraí, ele está mudando agora? Porque as pessoas, irmãos, com história de que quer ouvir Deus, seja honesto, irmão, faça logo o que você quer da vida, siga seu coração logo. Nem que depois você se arrebente, porque eu quero ouvir Deus. Não, porque Deus, se Ele falar uma coisa, se Ele falar, vai ser do jeito que Ele disse. Se Ele disser não, ninguém vai mudar o não dele. Jesus, irmãos, lá no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice. Segunda oração, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A última é, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não há. Jesus estava questionando, irmão, sobre o que Deus queria fazer e ia fazer. Na sua humanidade, né, irmãos? Ele estava ensinando para nós como homem. E mais uma vez eu aprendo que eu vou chorar, eu vou dizer, Senhor, e o Senhor vai dizer, não, porque com Deus não é não. Se você orou, se você clamou e você entendeu que Deus disse não, meu irmão, vai fazer outra cor da vida. Ore por outra coisa, concentre a sua energia, a sua força em outra coisa, porque se Deus falou não, é não. E o não de Deus não é para nos sufocar, não é porque Ele é mau. Não, o não de Deus é para guardar a nossa alma e nos livrar. Amém. Amém. Quando Ele diz não, é porque eu estou zangado com Ele, agora eu vou dizer não, porque Ele vai me pagar. Não, Deus não é nós, não. Vou descontar aqui, nele. Oxi. Se Deus fosse descontar as coisas em nós, ninguém recebia nada dele. Nós somos tudo pecador. Ele diz não para nos guardar e para nos livrar. Os mandamentos de Deus, irmãos, não são para nos proibir ou para nos corrigir, para dizer que nós estamos errados. Os mandamentos de Deus é para preservar e guardar a nossa alma. Deus fala assim, se você ouvir o meu mandamento, se você ouvir a minha voz, eu vou guardar a alma de vocês, eu vou preservar a vida de vocês. Quando eu obedeço, eu estou preservando a minha vida. A oração de Ezequias, ela muda o destino dele. Era morte, mas ele orou, ele clamou e o Senhor disse, eu vou acrescentar a você mais 15 anos. E acrescentou. Eu não sei, irmão, e eu acredito que sim, que o rei Manassés, filho de Ezequias, no capítulo 33 de 2 Crônicas, eu acredito que Manassés, ele conhecia a história do pai. Manassés, assim, está no mesmo nível de Acabe, de maldade sobre alguém que peca contra Deus. Porque Acabe, o pessoal disse que começou com o pé direito, Acabe começou com o pé esquerdo, né? Lá em 1 Reis 17, primeiro livro dos Reis 17, a Bíblia diz que ele vai assumir o trono. Primeira coisa que o abençoado faz, para não dizer outro nome, né? Mas Deus abençoado, foi uma cara ali, foi casar com Jezabel, filha de Etibaal, que era sacerdote de Baal, lá em Sidom. Mas esse Manassés aqui, irmãos, esse cara, Ezequias, foi um dos melhores reis de Israel. A Bíblia diz que o coração de Ezequias andou totalmente em tereza diante de Deus. Mas esse cidadão aqui, quando ele assume o trono de Israel, a Bíblia diz que ele começa a colocar idolatria no povo. A Bíblia diz que ele faz estátuas, postes ídolos. A Bíblia diz que ele consulta os astros, ele consulta os céus, o cara traz adivinhos, ele traz feiticeiro para dentro da nação de Israel, prostitutos cultuais das outras nações, o cara fez tudo que o diabo gosta. Esse daqui parece que ele veio de encomenda para fazer a vontade do capeta. Do capeta não, né? Lapeta, deixa ele lá, né? Cai perto, é lá, né? Era irmão lá no Ceará que dizia capeta não, pastor, lapeta, o cara é longe, cai perto. É o lapeta, né, que ele dizia. Esse parece que veio de encomenda. E esse Manassés, irmãos, ele fez atrocidades.
E a Bíblia diz que ele fez Israel errar, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Manassés. Segundo o livro de Reis, na história dele, diz que o Senhor falou com ele. E o Senhor falou para Manassés: eu vou punir você, Manassés, porque você fez isso aí. Isso aqui não vai ficar de graça, eu vou punir você. E o Senhor fala coisas pesadas sobre Manassés. E no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, a partir do versículo 10, olha só, vai dizer: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O Senhor falou: Manassés, muda, rapaz. Se endireita, homem. Te ajeita. Se volta para Deus. Abandona essa idolatria, abandona esse negócio todo aí. E a Bíblia diz que ele não deu, tanto faz. Aí sabe o que é que Deus fez? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus julgou Manassés, irmãos. A sua impiedade. Deus falou com ele, ele não ouviu. Mas foi que eu falei que a oração ela pode mudar destinos. Jabes estava lá com uma história totalmente marcada pela dor, pela derrota, e ele ora e Deus muda a história dele. Ezequias, Deus muda um decreto sobre a vida de Ezequias por causa da oração. E aqui sobre Manassés também, Deus, irmãos, ele muda o destino dele através de oração. Manassés está preso lá no poço. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo de número 12, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Olha só, irmãos. O cara estava lá com um decreto de morte, aquele homem estava lá condenado, preso, mas ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração dele. Irmãos, Manassés fez tanta coisa ruim, que esse cara reinou, se não me falha a memória, 55 anos em Israel, se não me falha a memória. Mas esse cara fez tanta atrocidade, que a Bíblia diz que ele voltou o coração para Deus, mas o mal que ele fez, ele morreu e não teve condição de reparar. Ele fez tantos altares para Deus estranhos que não deu tempo para ele desmanchar. Tanta maldade esse homem fez. Porém, irmãos, a oração de Manassés, ela mudou o destino dele. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que a sua oração tem poder para mudar o seu destino. A nossa oração, irmãos, tem poder para mudar o destino da nossa família. Por isso que a gente não pode parar de orar. A sua oração tem poder para mudar o destino da sua família. A oração, ela tem poder de mudar o destino de uma nação inteira. Nós vamos olhar os profetas orando, aqueles homens orando, intercedendo. Deus vai lá e intervém na nação de Israel, sobre o povo de Israel. Deus, a oração, irmãos, ela pode mudar destinos, o meu e de quem está ao meu redor. Por isso, ore. Ah, mas não sei quem tem um coração duro, ore, porque o Senhor pode quebrar qualquer coração. Ore, clame, peça ao Senhor. O Senhor tem poder de mudar destinos, de mudar histórias, através do poder da oração. Israel no deserto, né? O povo faz um bezerro de ouro. Êxodo 32, a turma faz o bezerrão lá de ouro. Bezerrão, me lembrei de um negócio lá no Ceará. Depois eu digo pra vocês, eu quero o bezerrão lá, né? Aí pegaram, fizeram um bezerro de ouro. Aí quando eles fizeram o bezerro, Moisés, irmão, subiu o monte para trazer os mandamentos de Deus, irmãos. Ele foi lá. A Bíblia diz que Deus, gente, isso aqui é muito forte. Deus escreveu os mandamentos dele com o seu próprio dedo. Tu sabe o que é isso? O Deus eterno, o Senhor, ele pegava as pedras lá e ele talha as pedras, irmãos, e escreve com o seu próprio dedo. Será que a letra de Deus era feia ou bonita, irmão?
Eu fico pensando nessas coisas. Pô, é bonita, né, irmão? Se tem gente que tem letra bonita, imagina a letra de Deus ali. Só que o povo, irmãos, não chegou nem a ver as letras que Deus escreveu. Que a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, tá lá uma festa do tamanho do mundo. Depois, que festa é essa? A Josué e Caleb foram buscar e disseram, não, fizeram um bezerro de ouro aí, estão adorando ele aí. Moisés se enche de ira. Aquelas tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo, Moisés quebra elas, irmão. Quebra aquelas pedras. Aí depois ele vai ter que escrever com o próprio dedo, porque Deus só escreve, tem coisa que Deus só faz uma vez, irmão. Deus não foi lá e escreveu. Agora, Moisés, já que você quebrou o que eu escrevi, agora você vai escrever. Agora é você que vai se virar para escrever aí. E aquele povo peca contra Deus e Deus diz para Moisés, eu não vou levar mais esse povo para a terra que eu prometi dar a eles. Eu vou matar esse povo, vou destruir esse povo, Moisés. Vai morrer tudinho. E de você, eu vou levantar uma geração para conquistar Canaã. Aí Moisés diz que ele vai lá no monte, sobe de novo outra vez no monte, e ele diz assim para o Senhor, Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, não destrói esse povo não. Porque esse povo é o teu povo, esse povo é a tua herança. Eu não vou nem esticar a oração, ele ora. E Deus, irmãos, muda aquela situação. Deus não destrói aquele povo. Deus não muda a questão de matá-los, porque lá na frente Deus os matou, mas naquele momento Deus foi favorável à oração de Moisés. Por aquele momento o destino daquele povo foi mudado. Por que o destino deles não foi mudado para sempre? Porque Deus conhecia aquele povo. Depois daquele dia, aquela tropa continuou a pecar. Aquela turma continuou a blasfemar contra Deus. Aí Moisés aqui acaba não entrando, né, irmãos? Aí é outra situação. Mas eu quero nessa noite dizer para você, irmãos, que assim como Jabes fez uma oração, e Deus mudou o destino dele, Ezequias, Manassés, Moisés orou, irmãos, e Deus interferiu no destino daquela nação. Eu quero dizer para você que nós, irmãos, temos essa arma na nossa mão, que é a oração com poder. Você quer que as coisas mudem na sua vida? Ore. Você lembra daquela frase que eu falei aqui? Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Amém. Quando você trabalha, só trabalha, a gente cansa. Vamos fazer, não cabe nada. Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, irmãos, o trabalho de Deus é perfeito. O trabalho de Deus é perfeito. Por que a gente, irmãos, insiste em querer trabalhar, em fazer as coisas, né? Não, porque eu, cara, enche a boca do eu, porque eu, meu sonho, meus planos, olha assim, né? Porque eu vou fazer, nós vamos, eu olho assim, passa a Torre de Babel, né? Porque um dia desse aqui, nós vamos construir uma torre, vai chegar para o céu, só não combinaram com Deus, né, irmão? Tem coisa que você combina com todo mundo, só não combina com Deus, aí dá errado. Porque o combinar com Deus é na oração. Você faz, você planeja, você está ouvindo, aí depois não acontece nada. Por que não aconteceu? Porque você combinou com todo mundo, menos com Deus. O cristão tem que combinar as coisas com Deus em oração, irmão. Não é chegar aqui e vir bombar. Às vezes você tem dinheiro, irmão, não faz. Você não combina com Deus, confia no dinheiro e vai meter as caras aqui, não deu nada. Aí quando você confia em Deus, você faz sem dinheiro às vezes. Você está sem dinheiro, mas Deus toca no seu coração, você vai, mexe ali. Aí você, mas como é que foi feito isso? Porque agora você contou com Deus. E a gente vive nessa vida de teimosia. Porque quando eu trabalho, eu canso. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pelo nosso esforço, irmão. Não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa força, é pela força de Deus. E o crente, quando ele inventa de fazer as coisas pela força dele, pode ter certeza, isso aí fez para perder. É porque Deus ele dá corda, o cara vai fazer, Deus diz, vai fazendo, vai. Aí depois ele, Senhor. Ele não ora para fazer as coisas, quando dá errado ele ora. Bonito, né? O crente abençoado é nós, né? Faz as coisas, mete os peitos, como diz lá no Ceará. Aí depois que dá errado, vamos marcar com o Senhor. Aí Deus me foi. Você não combinou nada comigo, não, filho.
Mas ele é tão bom, né, irmão, que mesmo a gente não combinando, ele vai lá, abençoa, dá um jeito. Né? E ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo as nossas ignorâncias, não. Ele olha assim, não, filho, eu vou lhe abençoar. Você entrou aí porque quis, mas mesmo assim eu vou tirar você desse negócio aí. Porque tem um bocado de gente dizendo, Senhor, me tira dessa situação. Mas Deus, eu botei você aí por acaso, né? É você que entrou, filho. Mas ele é misericordioso e ele faz tudo isso na nossa vida. Porém, querido, que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Daquilo que a gente ouviu aqui sobre Jabes. Alguém que tinha tudo para dar errado, mas ele disse, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor. Quando a gente clama ao Senhor, irmãos, o que era para dar errado vai dar certo. Mas quando a gente deixa Deus fora das coisas também, o que ia dar certo dá errado. Porque o segredo é ter o Senhor no controle da nossa vida. E ele está no controle quando a gente faz as coisas em oração. Quando a gente pede, Senhor, me abençoa. Senhor, me guarda. Senhor, me abençoa nesse projeto aqui que eu vou fazer. Senhor, coloca a tua mão sobre isso aqui, Pai. Me ajuda. Você lembra da última mensagem que eu preguei sobre a Torre de Babel e a Torre de Babel e a Arca de Noé, né? Você lembra? A Arca de Noé só era Noé e os 3 filhos trabalhando durante 120 anos. Não tá vendo que não vai chover, mas a arca deu certo. Por que deu certo? Porque era um projeto de Deus. Era um projeto de Deus. A Torre de Babel tinha tudo para dar certo. É na televisão, eu tô assistindo. Tinha gente, tinha recurso, todo mundo falando a mesma língua. Nós vamos fazer a torre. É! Aí Deus disse, nós quem, menino? Nós quem? Vocês combinaram com quem esse negócio aí? Olha de assim, né, pastor? Aí Deus vai lá. A Bíblia diz, Deus disse, vamos descer ali, vamos confundir as línguas ali, bora bagunçar o negócio aqui. E aquela torre tinha tudo para dar certo, tinha tudo para dar certo. O próprio Deus disse assim, ó, eles são um e eles falam a mesma língua e ninguém pode segurar eles. Mas Deus diz ali, eu acho que Deus está ironizando ali, viu? Ninguém pode destruir ninguém, o que eu vou já meter esse negócio aí. Homem nenhum podia impedir aquele projeto, irmãos. Porque tinha material, tinha gente, o cara tava tudo debaixo, vamos fazer uma torre, ela vai chegar até o céu. É! Aí Deus diz, rapaz, esse negócio aí tá bom. O problema é só esse, não combinaram com Deus, né? O projeto não era de Deus, era de Nimrod. E Noé morreu os 3 filhos, irmão, o projeto de Deus lá, ó, 120 anos. Deu certo. Porque Deus estava lá. Ele decidiu obedecer a Deus. A Bíblia diz que ouvindo Noé a voz de Deus, ele obedeceu. Quando o Senhor disse, constrói uma arca para a tua salvação, para a salvação da tua família. E o legal, sabe o que é? Eu fico imaginando, irmão, porque, rapaz, se nós estivesse lá, eu também tinha feito hora com Noé até umas horas, como diz lá no Ceará, né? Tinha zoado Noé até umas horas. Vai chover, nunca tinha chovido na terra, e o cara construindo um barco, irmão. Ainda mais ameaçando todo mundo, ó, vai chover, vai matar todo mundo, a salvação tá só aqui. Esse bicho tá doido. Sozinho fazendo toda aquela construção. Anos, não foi da noite pro dia que ele fez. Mas o Senhor estava naquele projeto. Quando o Senhor está no projeto, dá certo. Pode demorar, mas dá certo. E se o Senhor não tiver, meu irmão, você pode começar que nem uma bala. Você pode começar a acabar em nada. Vai ficar no meio do caminho. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor age, ele trabalha quando a gente ora. Quando a gente ora. Isaías 64:4. Eu amo esse texto, eu vou até ler ele. Que eu acho que eu não vou... Se eu for falar decorado aqui, talvez eu erre, que eu já fui falar aqui, quase gaguejava. Terminar lendo para vocês. Esse texto eu amo esse texto. Esse aqui é um dos textos da Bíblia assim, que eu sou apaixonado. Olha só o que é que diz. Porque desde a antiguidade, olha só, irmão, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Aí o final desse texto é assim, um bálsamo para a minha vida, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Sabe quem é que espera em Deus? Quem ora, irmão. Eu orei, então vou esperar, né? Eu orei, clamei, agora vou esperar.
Aí a Bíblia diz que ele trabalha em prol daquele que nele... Não sou eu que trabalho, ele que trabalha. A turma com o coração ansioso. Rapaz, de Deus aqui, às vezes, nós, quando a gente casou, irmãos, era uma guerra, né? Uma guerra espiritual. Espiritual mesmo, porque era bíblica aqui, né? Até hoje eu oro, aí a Edileuza, filho, e aquele negócio lá? Filho, eu orei, entreguei para Deus, Deus faz. Não, entreguei para o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele... Eu dou para Deus as coisas hoje, amanhã eu estou tomando, né? Senhor, está aqui nas tuas mãos. Aí amanhã eu estou tirando da mão de Deus, botando na mão dos outros. Aí Deus diz, filho, peraí, está na minha mão ou está na sua? Porque ele trabalha em prol daquele que nele espera, confia. Se eu não espero, se eu não confio, ele não vai trabalhar. Se meu filho, você quer trabalhar, então faça você. Sabendo que se você fizer, vai dar errado. Deixa Deus fazer. Jabes, irmãos, ele não quis mudar a história dele com a própria força. Eu vou trabalhar, vou conquistar, eu vou mostrar para todo mundo que eu vou chegar lá. Meu nome é dor, é tristeza, mas eu vou mudar a minha história, eu sou agente da minha história. Senhor, me abençoa, Deus, porque eu não posso, Deus. A vida destinou isso aí para mim, mas me abençoa. Alarga minha tenda. O resultado é que a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Você quer ver o resultado? Ora, clama a Deus. Cara. Confia no Senhor. Aí você vai ver o resultado chegar. A gente está vivendo hoje um evangelho. Evangelho não, porque nem de evangelho a gente pode chamar. A gente está num negócio, numa miséria aí, que a Bíblia hoje não funciona mais não, irmão. Se você disser um versículo, ainda bem que aqui, glória a Deus, funciona. Mas em muito lugar por aí, o cara sai da igreja. Irmãos, eu fico olhando aí, porque os Instagram do povo, né? Não é que eu seja curioso, porque o povo tudo bota no Instagram. Aí no domingo, aí a gente abre o Instagram dos crentes. Aí tem uma frase lá que o cara coloca, é muito forte, ele mete uma frase. Eu nunca vi aquilo na Bíblia, porque o pessoal está atrás de frases de efeito, né? Os coxas, o cara diz, rapaz, que palavra, uma palavra que sai da boca de Deus. A gente não vê o povo postando um versículo, rapaz, Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo na frase do fulano de tal. Gente, Deus continua falando por meio da sua palavra. Porque a gente está se impressionando com palavra bonita que alguém disse. Até o ímpio, tem um cara que nem sabe quem é Deus, uma frase dele. Mas essa frase falou comigo. Meu irmão, quem fala comigo ainda é a voz de Deus ainda. É isso aqui que fala comigo ainda. É triste o que a gente está vivendo. E é por isso que as pessoas não recebem de Deus a bênção nem a vitória. Porque o cara está buscando em outro lugar. Palavras de afirmação, palavras... Aí o cara diz, você vai vencer, porque você é o cara. Você vai vencer. Não, amor, eu vou vencer quando eu confiar no Senhor. Eu vou vencer quando eu fizer igual o Jabes aqui. Senhor, me abençoa, porque a bênção está na mão dele. Amém. Quer ser abençoado? Peça a Deus. Jabes não foi... Eu posso. Dá uma confissão positiva, eu vou fazer, porque eu posso não posso não. Quem pode é ele. Senhor, me abençoa. Alarga minha tenda. Me livra do mal, me guarda, porque só o Senhor pode fazer isso na nossa vida, irmão. Mas a gente está indo pela força do braço, né? Eu digo encarecidamente a você, no nome de Jesus hoje, faço igual o apelo de Moisés, né? Se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, né? Igual o salmista, não endureça o vosso coração, não, filho. Como nossos pais fizeram no deserto. Deixe de lutar pela força do seu braço. Porque pela força do seu braço você sabe o resultado já, vai dar em nada. Estou amaldiçoando você não, estou dizendo o que a Bíblia diz. Pela força do seu braço. O que você tentou fazer pela força do seu braço? Vocês são mais velhos, deu certo? Hã? Perguntei o mais novo, porque eu sou o mais novo por aqui. Ó. É bom demais ser o mais novo, né? Deixa a boca, né? Não deu certo, irmão Marcos. Deu certo. Irmão Marcos fez os planejamentos com a força do braço. E eu vou fazer, porque tem um dinheiro lá para receber, porque não sei o que. Tudo bem, né? Porque é o dinheiro das contas ali, a rescisão do contrato, não sei o que. Aí nós vamos fazer. Deu certo. Mas quando você diz assim, Senhor, faz igual o Jabes, me abençoa, Senhor, porque me abençoa. Tá tudo aí contra aí, tá tudo, os prognósticos aí é que eu não vou conseguir, é que eu não vou vencer. Mas eu confio em Ti, Senhor.
Aí Deus entra com o braço forte dele, irmãos, e a gente vê o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Então confia no braço forte do Senhor. Senaqueribe cerca Judá. Aí Senaqueribe está lá. Eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês, porque os reis da terra tudinho eu subjuguei. Não teve Deus, não teve rei. A um está lá fazendo discurso, aí o discurso do medo mesmo, da medo de montar. Vocês estão pensando o quê? Olha, irmão, o bicho era arrogante. Vocês vão confiar no Deus de vocês? Os deuses das nações não livraram eles? Aí o Ezequias, o homem que a oração dele mudou o destino dele lá, eu sempre gosto de brincar, né? Menino besta, né? Ele chega assim e diz assim, o povo está lá com o coração atemorizado, sabe o que é que ele diz? Com eles está o braço de carne. É o braço do Senaqueribe lá, mas com a gente está o braço do Senhor nosso Deus. Mas o Senaqueribe estava com 185 mil homens cercando a nação. O bicho era valente mesmo, todo mundo tinha medo dele, o cara subjugava onde passava. Só que Ezequiel disse, ei, com ele está o braço de carne, com a gente está o braço de Deus. Não precisou nem o braço de Deus agir, né? Agiu de forma metafórica. Não precisou nem Deus descer. A Bíblia diz que ele enviou só um anjo. E ele matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Dizimou todo mundo. Com ele está o braço de carne. Mas às vezes a gente fica confiando no braço de carne. Irmão, vigia, crente. É o braço do Senhor. É sobre a força do Senhor. E não é sobre nós, é sobre Ele. Que toda honra, toda glória, todo louvor, todo sucesso, toda bênção, a gente possa entender que vem da mão de Deus. Não vem do meu braço. Porque pode ser grosso assim, pode ser gordinho, mas não faz nada, não, viu? O braço forte é o braço do Senhor. O braço forte é o braço dele. Toda sabedoria, todo poder, todo socorro, todo livramento vem do Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então confia nele, filho. E deixa desses negócios, viu? Deixa dessas atrapalhadas. Aí Deus falou. Ah, não, agora ele não falou mais nele, falou outra coisa. Era só uma pisa de cipó, de jucá. Tem que aprender, irmãos. Deus, ele não muda. Se ele falar assim, pode passar o céu, passa a terra, mas a palavra dele não vai passar. Mas se disser não, também é do mesmo jeito. E se ele disser espera com paciência, meu filho. Não vai estar, não, espera aqui. É Deus que age, é Deus que faz, é Deus que trabalha. Então vamos colocar de pé, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. E saia daqui sabendo disso, irmãos. Você já sabia, mas a gente veio aqui só para lembrar para você que a oração, ela tem poder de mudar o nosso destino e a nossa história. O médico diz assim, vai morrer. Olha, o médico, ele não é dono da vida. Aí a gente ora, Jesus cura a pessoa. Aí você diz, mas o médico disse que ia morrer? Não, ele disse, mas ele não é Deus. A oração, ela muda o diagnóstico de morte. Mudou de Ezequias, mudou de muita gente que a gente conhece. Não, mas o médico disse, gente, eu digo é de mim, eu estou aqui com essas duas pernas aqui, não estou vigiando, né, que eu tenho que emagrecer para ter saúde mesmo. Reconheço o meu pecado. Mas eu aqui, irmãos, eu recebi um diagnóstico médico aí há uns 30 anos, uns 30 anos não, eu era criança, uns quase 40 anos atrás, de que eu ia ficar paralítico, de que eu ia nem andar. Tem uma cirurgia do joelho feia que só não sei o que aqui, né? Ele pode até andar, mas é arrastando a perna aí. O médico disse. Só que Jesus disse, não, esse cara aí vai pular cerca lá no Nordeste, evangelizando, fazendo trabalho lá. A gente pulava a cerca, passava por cima dos passadores lá. Jesus usar esse cara aí, tá aqui a pernazinha inteirinha aqui, glória a Deus por isso. Tá feio, ficou as marcas aqui, cicatriz tamanho do mundo, né? Que você já tá vendo, alguém já viu. Mas ficou as marcas só para lembrar do milagre de Deus, irmão. Porque o médico disse, vai morrer, mas ele não é Deus, Deus diz, eu vou dar vida. Eu vou dar vida. Aí a gente ora, Deus vai lá e dá a vida. O Deus da vida entra com providência, o Deus da vida entra com milagre.